O governo de Bolsonaro continua mostrando que o ano 2022 foi um ano positivo para a economia brasileira. Agora, a Petrobras acaba de ter o maior lucro da sua história em 2022, o que vale dizer, nunca a Petrobras deu um lucro tão grande como no tempo de Bolsonaro. Lembra-se que no governo da Dilma, a Petrobras chegou a ter suas ações absolutamente desvalorizadas e foi obrigada a pagar uma indenização monstruosa por força da corrupção que ocorrera por causa dos governos do PT dentro da Petrobras. Pagou-se uma indenização milionária para os acionistas dos Estados Unidos. Houve a Lava Jato, em que ficou comprovado que houve realmente corrupção dentro da Petrobras e as ações ficaram altamente desvalorizadas. Agora, no governo do Bolsonaro, onde a corrupção foi extirpada, o lucro da Petrobras foi de 186 bilhões de reais. Algo surpreendente, admirável, extraordinário. E, indiscutivelmente, hoje, uma das grandes forças e talvez seja aquele ponto que vai dar sustentação na própria política no que diz respeito a combustíveis do governo do presidente Lula. Mas não foi só esse índice. O desemprego caiu para, segundo o que estão os jornais apresentando, para todo o ano, de uma forma impressionante, mais de 7 pontos percentuais. A economia cresceu 3%, mesmo do crescimento da economia da Índia. A Receita Federal deu saltos de ganho. Tivemos saldos espetaculares na balança comercial. A agropecuária cresceu de uma forma fantástica. Dizia o secretário de Justiça na reunião do Conselho Superior de Direito, que eu presido, este mês, no mês de fevereiro, melhor dizendo, que de cada 5 pratos que se come no mundo, um vem do Brasil. O que vale dizer, o mundo com uma população de mais de 8 bilhões de pessoas, o Brasil com uma população de 200 milhões de pessoas, e não para 8 bilhões, nós fornecemos um de cada 5 pratos que se come no mundo. O que vale dizer, economicamente nós crescemos, saímos do desemprego, enfim, economicamente, com toda a crise que o mundo passou, com a guerra da Rússia contra a Ucrânia e ainda sofrendo os efeitos da crise decorrente da pandemia, o Brasil cresceu muito além do que previa o Fundo Monetário Internacional, que em janeiro de 2022 atribuía que o Brasil só cresceria 0,7%. Então, com todas as críticas que se tem feito, que é uma herança maldita, eu tenho a impressão que a herança que o presidente Lula está recebendo do ponto de vista econômico é estupenda, é fantástica. E espero que ele não jogue essa herança, enfim, como alguém que lavou o bebê e joga a água do bebê na bacia para fora. Mas me preocupa, embora tenha compreendido o aumento feito pelo ministro Haddad dos combustíveis, tenho a mesma preocupação que a Folha de São Paulo tem no concernente à tributação sobre a exportação do petróleo. Que nós tenhamos essa exportação internamente à volta da tributação, acho justificado, até porque o governo Lula só pensou em gastos, mas não pensou em receitas. E mais do que isso, não tem pensado em investimentos. Mas isso é preocupante.
Mas o que mais me preocupa hoje nem é tanto a análise do sucesso econômico do presidente Bolsonaro, e ao mesmo tempo da luta que está se fazendo no meio econômico do governo Lula, em que temos 4 ministros e em que há entre os radicais que não pensam que a economia é uma ciência ideológica e aqueles que entendem que é uma economia e é uma ciência psicossocial e tem que se analisar as potencialidades de investimentos, de desenvolvimento à luz daqueles que podem produzir o desenvolvimento, de geração de empregos, de criar uma balança comercial estável e uma conta fiscal. Nós temos, da mesma forma que uma política monetária, uma política fiscal também absolutamente confiável. Esse é o grande debate que hoje se faz, na medida em que ainda não se solucionou no governo Lula qual será a âncora fiscal. Mas o que mais me preocupa é o seguinte: houve 3 invasões, segundo o noticiário do jornal, manchete do jornal Estado de São Paulo ontem, de fazendas produtivas. A agropecuária, nós temos aqui o agronegócio como o condutor, a força motora da economia brasileira. 3 fazendas produtivas pelo MST, o que é absolutamente inconstitucional. O artigo 185 da Constituição, só terras improdutivas podem ser objeto de desapropriação pelo governo federal. E essas invasões foram feitas porque a política do presidente Lula dá a impressão de que a propriedade privada não vai ser, de certa forma, protegida. Essas invasões é um mau indicativo da proteção da propriedade privada. Ora, na Idade Média, a propriedade privada não era protegida. Os senhores feudais matavam se por acaso a propriedade deles, os senhores feudais daqueles que governavam, viesse a ser de alguma forma tisnada. Um animal de senhores feudais que fosse morto por um plebeu, o plebeu seria morto. Será que nós não estamos no mesmo estilo hoje? Nós tivemos depredação de propriedade privada, invasão de propriedade privada, de propriedades produtivas em 3 fazendas. Isso é inconstitucional. Nós temos invasão de prédios públicos, em que os detentores do poder são aqueles que usufruem os prédios públicos, aqueles que usam os prédios públicos. Eles são considerados que lesaram um interesse nacional e não deveriam ter feito. Eu estou absolutamente de acordo nesse particular, que foi um ato deslocado, condenável. Mas não é também condenável invasão de propriedade privada? Nós não estamos na Idade Média que os senhores feudais eram intocáveis e o povo, a plebe, podia fazer o que quisesse com ela. Eu tenho a impressão que chegou o momento também do governo Lula e dos tribunais, da mesma forma que estão punindo aqueles que invadiram condenavelmente, lamentavelmente, prédios públicos, façam da mesma forma com aqueles que invadem a propriedade privada, que deveria ser protegida pelo poder público, pelo governo. Enfim, se nós queremos ter realmente estabilidade, permitir que as instituições funcionem, que haja respeito ao poder público e privado, não é possível, enfim, considerar intocável tudo aquilo que é realmente intocável, o poder público, mas desprezível o que é o setor privado, como se houvesse
cidadãos de primeira e de segunda categoria, senhores feudais e plebeus. Creio que esta é uma matéria que mereceria reflexão de todos os detentores do poder, de todos os cidadãos brasileiros, porque nós só teremos um Estado democrático, realmente democrático no Brasil, quando as autoridades responderem o povo, quando o povo tiver a proteção das autoridades e quando autoridades e cidadãos pensarem numa pátria maior, em que todos respeitem a Constituição.